Olá! Mais uma sexta-feira que nós estamos aqui e eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm curtido, compartilhado o vídeo e eu gostaria muito que você curtisse esse também, compartilhasse com alguém que o Senhor tocar no seu coração, que essa mensagem possa chegar a alguém que está precisando de uma palavra e que venha de encontro com aquilo que ela tem esperado, tá bom? Então, quem assistiu os outros vídeos sabe das etapas, né, que eu tô compartilhando com vocês. E hoje eu vou falar de quando a gente descobriu, né, que o último vídeo eu compartilhei a história de Rebeca e Isaac, que eles tiveram uma gravidez gemelar. E eu também tive esse privilégio e eu gostaria de compartilhar como foi a minha experiência com essa gestação, tá? Então, a gente descobriu no dia 25 de novembro que nós iríamos ter 2 bebês. Eles não eram da mesma bolsa ali, eles não eram da mesma placenta também. Eles eram separados, tá? Então, nós fomos fazer o primeiro ultrassom lá no dia 25 de novembro e um dos bebês, como um tinha 6 semanas e o outro tinha 5 semanas, a médica falou assim, olha, um provavelmente a gente vai escutar o coração e o outro não, porque o outro é mais novinho. Então, foi isso que aconteceu. Quando eu fiz o ultrassom na 25 de novembro, a gente escutou o coração de um bebê e o outro a gente não conseguiu escutar. E foi aonde ela falou assim, olha, vamos repetir esse exame daqui 15 dias que a gente vai conseguir ver se o outro bebê se desenvolveu ou não. Enfim, pra mim foi assim algo que não fiquei muito preocupada em relação a isso. Eu sabia que era algo que poderia ter acontecido, eu li vários relatos na internet, né? E eu vi que era normal acontecer deles serem fertilizados em dias diferentes. Não é tão comum assim, mas existem casos. Então, foi quando a gente esperou os 15 dias, né, que a médica tinha aconselhado, e isso foi dia 15 de dezembro, mais ou menos. E daí a gente foi fazer o segundo ultrassom e chegou lá, os 2 bebezinhos estavam com o coração super forte. E ela falou assim, olha, ele se desenvolveu super bem, ele tá com 2, 3 dias de diferença do outro. Então, que no ultrassom de novembro tava com 1 semana de diferença, no segundo ultrassom eu já estava com 2, 3 dias de diferença de um pro outro, de tamanho, que eles olham o tamanho, né? E daí ela falou assim, olha, tá tudo bem, tá super se desenvolvendo, perfeito. Beleza. A gente foi pra Piraju na virada de ano, né? Até então, para nós, sempre era 2 bebês, pelo fato de que, a partir do momento que você descobre que você vai ter gêmeos, parece que brota gêmeos na sua frente. Todo lugar que a gente ia ou conversava com alguém falava assim, eu tive gêmeos, alguém conhecido teve gêmeos, parece que é super comum quando acontece de você descobrir uma gestação gemelar, outras pessoas também descobrirem. E daí a gente passou o ano, ano que vem, 2 bebês, etc e tal. Voltamos para Maringá e no dia 13, dia 17, não me lembro agora, acho que é 17 de janeiro, a gente foi fazer a transferência nucal, que é aquela da nuquinha, que também é uma morfológica, né, que consegue ver todos os órgãos e tudo mais, mas ele é bem importante por causa da transferência nucal, que você já consegue identificar alguma síndrome. E a gente foi nesse ultrassom, como eu não tive sangramento, não tive cólica, não tive nada assim de diferente, pra mim estava tudo certo, estava tudo bem, nada iria acontecer. E daí a gente foi fazer com a expectativa que nós iríamos descobrir o sexo dos bebês. Por quê? Porque quando é uma gestação gemelar e de saco gestacional, vamos chamar assim, diferentes, placentas diferentes, eles não tem como você fazer a sexagem. Por quê? No exame de sangue, ele dá o X ou o Y, que é de menino ou menina. Como eles eram separados, só iria dar
se tivesse 2 meninas ou 2 meninos. E mesmo assim a gente ia ficar na dúvida. Então, se fosse um casal, o exame não seria confiável. E daí foi aonde a gente fez, marcou a transferência nucal e fomos fazer, porque na outra semana o Matheus ia ter férias, eu tinha uma semana de férias também, e a gente ia para Piraju, a gente ia alugar uma chácara, a gente ia ficar com a família toda lá, e a gente ia fazer o chá revelação lá junto com todo mundo. Então, a gente já tinha se programado e a gente estava com essa expectativa que nesse exame a gente ia descobrir o que eram os bebês. E quando a gente chegou lá, glória a Deus, porque senão acho que o exame seria muito mais preocupante do que ele já foi. Ela começou pelo lado esquerdo, fazendo o exame. E ela começou ali pelo lado esquerdo e tal. E o bebezinho super estava desenvolvido, estava com 13 semanas e todos os membros, todos os órgãos perfeitinhos. Assim, ela descreveu todos os detalhes, era perfeito. Então ela falou assim, agora vamos ver o outro bebê. E foi pro lado direito. No que ela foi no lado direito, ela falou, ai mamãe, infelizmente o outro bebê parou de desenvolver com 7 semanas. Ou seja, uma semana depois que eu fiz o primeiro ultrassom, que eu ouvi o coraçãozinho dos dois. Na hora, eu levei um susto, né? Porque não é o que você tá preparando, pelo fato que, assim, a gente já via planejando, assim, a gente já tava pensando tudo em 2. A gente falava assim, vai ser 2 carrinhos, 2 berços, duas alegrias, 2 momentos super fantásticos. Aí todo mundo, a gente via muitos gêmeos, e daí a gente falou, uau, a gente vai ter essa experiência, que incrível, e etc. Então, assim, a nossa planejamento de vida já estava para gêmeos. Em 3 meses a gente já estava assim, super preparado para ter 2 bebês. E quando ela falou isso, ela falou assim, ai mãe, o bebê parou de desenvolver. E assim, ela ficou muito triste também, sabe? Quem espera ir para um ultrassom e descobrir que seu bebê não tá bem? E daí a gente falou assim, amém, Deus sempre sabe o que faz. E na hora veio uma palavra no meu coração, que eu vou compartilhar com vocês agora. Está lá em Jó 1, 20, versículo 20. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E disse assim, nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Assim, gente, na hora que você recebe uma notícia dessa, o meu coração em todo momento foi de gratidão a Deus. Em nenhum momento eu questionei ao Senhor de tipo, nossa, então por que me deu 2 se fosse para tirar? Sempre foi obrigada, Senhor, por ter escutado as minhas orações e respondido dizendo que era possível. Porque há tantos meses atrás, nem isso eu imaginava que eu iria dar certo. Então, naquele momento foi de gratidão. Eu entendi que o mesmo Deus que me deu, Ele podia tirar. Mesmo que fosse contra a minha vontade, mesmo que viesse contra tudo aquilo que eu havia planejado. E nesse momento que eu falei assim, o Senhor sabe o que Ele faz, o meu coração se encheu de alegria pelo bebê que tinha se desenvolvido. Às vezes, nós focamos muito naquilo que nós perdemos. Às vezes, os nossos olhos estão focados só naquilo que nós não temos hoje. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que respondeu às minhas orações, que me deu a oportunidade de engravidar, me deu a oportunidade de engravidar de 2 bebês, Ele podia testar e aprovar a minha fé quando Ele decidisse. E naquele momento eu senti o meu coração se enchendo de alegria, porque o Senhor permitiu que o outro bebê estivesse perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito.
Falei, obrigada, Senhor, o Senhor sempre sabe o que faz. Por mais que hoje eu não consiga entender, o Senhor sabe o que faz. E nós saímos daquela sala, assim, com um coração, com a paz que excede todo entendimento. Em nenhum momento eu quis colocar Deus contra a parede e falar assim, ei, por quê? Por que isso aconteceu? E a minha preocupação também era porque o outro bebê estava bem. A minha preocupação era com infecção, a minha preocupação era com o outro parar de desenvolver porque estava grávida de gêmeos e um parou. Então, assim, N coisas passam na cabeça. E na hora ela falou assim, não, pode ficar tranquila em relação a isso. Porque o corpo humano, Deus, ele é muito fantástico. E ele vai entender que ele precisa absorver esse bebezinho. E ele não vai ficar dentro de você, e você vai ver que a cada ultrassom ele vai ter diminuído. E ela falou, diferente seria se já tivesse maiorzinho. Por exemplo, se eu já tivesse de 15 semanas, de 16 semanas, que já seria muito mais evoluído o bebê. Então, ela falou, daí sim, tem bastante complicação, mas no caso seu, ele vai sumir. E se não sumir, quando o outro nascer, o útero ali, ele é tudo limpo, né? Na hora que nasce o outro bebê. E daí eu falei assim, Senhor, e como eu disse, desde antes de engravidar, eu sempre consagrei os meus filhos a Deus. Então, antes deles serem meus filhos, eles eram filhos de Deus. Deus apenas estava disponibilizando eles para eu cuidar aqui na terra, mas eles não eram meus. E daí a gente foi para Piraju, porque afinal de contas a família também estava preocupada conosco, né? E a gente foi para Piraju, fizemos o chá revelação, porque daí eu fui para Londrina, ela não quis falar o sexo do bebê, porque ela falou assim, olha, eu tenho praticamente certeza do que é, mas como vocês vão fazer chá revelação, tá envolvido muita expectativa, eu não vou falar, mas espera mais um pouco. E eu já tinha marcado um médico em Londrina, inclusive ele tem vários vídeos no YouTube que ele fala sobre revelação de sexo de bebê. E daí eu marquei essa consulta em Londrina e nós fomos, e foi aonde ele conseguiu ver o que era o outro bebê. E nós pegamos aquele laudo, nós não abrimos, isso é fato. E daí a gente chegou em Piraju, a gente marcou para o sábado, né, o chá revelação junto com a família lá. E foi aonde nós descobrimos que o nosso bebê seria o Samuel. Quem assistiu o primeiro vídeo vai entender o porquê do nome Samuel. E nós ficamos extremamente felizes, assim, foi um transformar de pranto em alegria, foi ver a resposta de uma oração, foi ver que o Senhor estava ali o tempo todo, Ele nunca nos abandonou. Mas o que eu gostaria de incentivar nesse vídeo, não olhe para aquilo que você não tem ainda. Não se preocupe com aquilo que ainda não foi realizado. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Pode parecer que Ele não está ouvindo as suas orações. Pode parecer que o Senhor esqueceu de você, mas isso não é verdade. Porque assim como Jó não questionou as decisões de Deus. Assim como Jó permaneceu fiel até o fim, assim nós também temos que permanecer. O nosso coração não tem que estar nas coisas, aquilo que Deus pode nos dar. O nosso coração tem que estar naquilo que como Deus é e não o que Ele pode nos dar. O Senhor, Ele é tudo na nossa vida, Ele tem que ser tudo na nossa vida, Ele tem que ser os nossos recursos, Ele tem que ser as nossas necessidades, nós temos que buscar Ele o tempo todo, porque Ele responde, mas Ele também depende do nosso coração. Onde está o nosso coração? Onde estão as nossas expectativas? E que Deus possa te abençoar sobremaneira. Assim como Ele tem me abençoado, mesmo Deus possa te abençoar. Que Ele possa trazer a cura para o teu espírito e que Ele possa responder aquilo que o seu coração tem pedido. E que nós possamos entender que assim como Deus dá, Ele tem total poder e autonomia para tirar. E não cabe a nós entender, cabe a nós aceitar.
aquilo que Ele já fez na nossa vida. Porque se tem uma promessa para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, essa é a promessa para a nossa vida. Que nós possamos continuar firme e fiel ao Senhor o tempo todo. Amém?